Claro, a gente sabe que Salomão ele era um homem, buscava a Deus, porém não era perfeito. Sim. Deus. Mas com até a possibilidade de cair, Sim. né? E no caso aí, Davi, ele pegou, né? Pegou principalmente a luterana. Né? Sim. A luterana. Mas o fato é o seguinte, a questão da poligamia. Salomão, eu queria que conhecia a lei de Deus. E a lei de Deus já dizia no início, certo? Que ele não poderia ter duas mulheres. Porém, deixará o homem seu pai, como eu não conhecia esse texto, por exemplo, né? Se unirá a sua mulher, então será uma só carne. Sim. Né? Porque dizer, assim, que Deus, em certa parte, ele permitiu a poligamia. É uma concessão, né, divina. É dizer que Deus permitiu que o povo pecasse. Entendeu? Não, quando Deus abre uma concessão, naquele momento se torna pecado porque Deus abriu uma concessão. Agora sim, o princípio sempre foi um homem e uma mulher, e Jesus vai resgatar isso nos evangelhos, e Paulo também vai resgatar isso nas cartas, né? Que sempre foi a intenção de Deus que o casamento ocorresse entre apenas um homem e uma mulher. Mas na antiga aliança, por algum motivo que não nos é revelado, Deus, ele abre uma concessão, da mesma maneira que Deus abriu uma concessão para o divórcio na antiga aliança. E Jesus vai dizer que foi por causa da dureza do coração do homem. Quanto à poligamia, Deus não nos dá, a Escritura não nos revela o motivo de por que Deus ter aberto essa concessão. Mas o fato é que quando Deus abre uma concessão, aquilo ali, naquele período, não se torna um pecado específico para o povo de Deus. É como se é uma concessão. Deus está dizendo, olha, não é pecado. Não é o ideal, mas também não é pecado nesse momento. Algo que o Novo Testamento vai revogar, de modo que hoje o casamento poligâmico é visto de maneira pecaminosa e contra a lei do Senhor. Agora, uma questão também importante ser considerado é que mesmo com a concessão divina na antiga aliança da poligamia, o homem ter mais de uma mulher, note os relatos de poligamia na Bíblia, sempre trazem problemas familiares. E isso é uma maneira do autor bíblico mostrar que a poligamia, mesmo sendo uma concessão divina, não era muito benéfica para o contexto familiar e às vezes também social. Não é a intenção primária. Existe uma concessão divina, mas não era a intenção de Deus, sempre foi o casamento entre uma mulher, aquilo que está lá em Gênesis capítulo 2, e que Jesus vai resgatar nos evangelhos, e que Paulo também nas suas cartas vai também mencionar essa questão de que o homem deve ser marido de uma só mulher, né? Mulheres, casamento, né? A gente quer ter, mas não é matrimônio. Sim. Porque justamente, quando os fariseus em Mateus estavam tratando com Jesus, ele diz, olha, por que foi que Moisés, aí sempre justamente Sim. Moisés, por que foi que Moisés deu carta de divórcio, se o seu casamento não é? Aí, Jesus sempre repreendeu ele, dizendo, olha, não foi assim que eu disse, não foi isso que eu ensinei. E nem foi isso que eu ordenei. Isso foi por causa que Moisés ele deu carta, sim. Certo? Ele permitiu, pela dureza dos nossos corações, vocês não eram nascidos de novo, não são nascidos de novo, e outra coisa, vocês não são filhos de Deus. Aí foi porque Moisés deu essa carta de divórcio, porque por qualquer motivo vocês queriam deixar a sua mulher. Pode continuar seu estudo. Não, mas justamente essa questão, e é uma concessão essa carta de divórcio. O divórcio é um pecado, só que ali, quando Deus abre uma concessão, não se torna pecado. Dependendo do contexto, ainda era pecaminoso, mas se de fato houvesse ali um motivo justo e honesto para o divórcio, então dava-se carta de divórcio. Agora, qual o motivo da carta de divórcio? A dureza do coração humano. A mesma coisa se dá com a poligamia. Um homem ter mais de uma mulher. Era a dureza do coração, que de algum modo Deus também abriu uma concessão. Você não vê em nenhum momento na antiga aliança Deus condenando esse fato da poligamia. O que você tem é coisa de ter muitas mulheres demais a conta, como é o caso de Deuteronômio 17, né? Que estas mulheres poderiam desviar o coração do rei, e também você vai ver que não poderia haver casamento misto, né? Entre
judeus e povos pagãos, né? Mas há de fato na antiga aliança uma concessão que o Novo Testamento vai revogar essa concessão. Se uma mulher só juntou a cabeça do homem, imagina várias. Pois ele é Adão, né? Se uma só fez a cabeça de Adão, imagina a pessoa ter várias mulheres. Sim. 900 ou mais 300. Sim. E o caso de Salomão é justamente uma questão de acordo político também, né? Não era um casamento comum, era um casamento que visava acordos políticos, né? Ele queria trazer paz e estabilidade para a nação. Bem, ele foi buscar a filha de Faraó para casar, uma nação que estava distante lá, e nações ali que estavam ao redor, justamente para ter uma estabilidade e acordo de paz, né, com essas nações pagãs. Então, assim, o motivo de Salomão, ele é pecaminoso. O motivo é pecaminoso. E Deus está reprovando Salomão por causa disso. Veja só, e é interessante isso, porque em nenhum momento você vê a Bíblia falando como positiva a poligamia, no sentido de que o homem deveria tomar muitas mulheres, mas ao mesmo tempo você também não tem na antiga aliança uma proibição explícita quanto a isso, né? O que a Bíblia vai falar a respeito disso é a respeito dos filhos, né? Que quanto mais filhos o homem tem ali, ele está mais debaixo da bênção do Senhor, né? É isso que a Escritura vai mostrar. Agora não fala de muitas mulheres, né? Mas fala de muitos filhos, de uma maneira positiva, né? É uma concessão, mas a Bíblia não mostra como algo positivo. Mas a progênie, né, a descendência, sempre é mostrado isso como modo positivo. Então, irmãos, há um quarto e último perigo que eu quero trazer aqui. Está nos versículos 11 ao 13, que é o perigo de atrair a ira de Deus. Veja o que diz o texto. Assim disse o Senhor a Salomão: pois houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei. Certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Salomão, por trilhar um caminho à parte do Senhor, trouxe sobre a nação de Israel a calamidade. Como forma de juízo, por causa do seu pecado, Deus decidiu dividir o reino. O reino que outrora o próprio Deus havia estabelecido está sendo entregue pelo próprio Deus à calamidade. O próprio Deus havia dito a Davi que se seu filho, que haveria de vir, fosse desobediente, ele o puniria. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 14 e 15, veja o que Deus diz sobre o que faria com o filho de Davi, que iria sentar sobre o seu trono, caso ele viesse ser desobediente ao Senhor. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Deus está dizendo que iria punir Salomão quando este pecasse. É interessante, irmãos, é que o texto está dizendo aqui, né? E se vier a transgredir, no capítulo 7, lá no versículo 14, mas se você analisar o texto original, não é se, é quando. E quando ele vier a transgredir. Deus está dizendo, quando o seu filho vier a transgredir, não é se, aqui não é uma possibilidade.
Deus está dizendo a Davi o que é que ele ia fazer com seu filho. E quando ele viesse a transgredir, eu castigá-lo-ei. Por causa da iniquidade de Salomão, o Senhor decidiu puni-lo, dividindo o reino de Israel. A causa da divisão da nação de Israel, o reino do norte e do sul, se deu por causa do pecado de Salomão. Mas o extraordinário, irmãos, é que ao mesmo tempo que Deus manifesta o seu juízo, Ele também manifesta a sua misericórdia. Salomão quebrou a aliança, os mandamentos do Senhor. Mas Deus, ainda assim, em sua graça, faria com que uma parte da nação ficasse debaixo da descendência de Salomão. Realmente o Senhor está aqui velando por sua palavra. Ele não retirou a sua benignidade de Salomão como fez com Saul. O que é que acontece com Saul, irmãos? Quando Saul peca contra o Senhor, Deus tira de todo o reino de Saul. Ele corre ali atrás de Samuel, né, rasga a veste, a túnica, e diz: assim como você rasgou a minha túnica, o Senhor tirou o reino de ti. Mas ele não fez com Salomão aquilo que ele fez com Saul. A benignidade do Senhor ainda estava sobre Salomão, de modo que ele preservaria a linhagem de Salomão e daria a Salomão ainda uma tribo, que no caso é a tribo de Judá. Outra coisa, irmãos, que nós podemos ver a respeito da misericórdia de Deus é que esta divisão do reino só se daria com o seu filho Roboão. Por amor a Davi, o seu pai, pela aliança que Deus havia feito a Davi, Deus não iria dividir o reino nos dias de Salomão, mas iria dividir o reino nos dias de seu filho Roboão. Por amor de Davi, Deus fez isso. E somente nos dias de Roboão é que o reino é dividido, ficando Roboão apenas com a tribo de Judá e Jeroboão com a tribo, com as 11 outras tribos da nação de Israel, né? Não sei se os irmãos lembram, né? Mas quando Salomão morre, né? Roboão, ele vai se aconselhar com os anciãos, né? Sobre o que ele deveria fazer como novo rei sobre a nação de Israel. E os anciãos mandam ele maneirar, né, o que Salomão havia colocado altos impostos sobre o povo para manter o rei. E os anciãos aconselham Roboão a ser mais flexível, e assim ele ganharia toda a nação e não teria nenhum impedimento para reinar, né? Depois Roboão vai se aconselhar com seus amigos, né, insensatos, e eles mandam que Roboão seja pior do que Salomão foi. E Salomão chega para todo o povo: olha, o meu dedo mínimo é mais grosso do que o dedo do meu pai, eu vou açoitar vocês com escorpião. E ali ele causa uma celeuma na nação, ganha grande parte de inimizade da nação. Jeroboão, que estava no Egito, que havia recebido uma profecia nos dias de Salomão ainda, de que Deus daria a ele 10 tribos. Salomão fica sabendo disso, tenta matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito. Quando Salomão morre e Roboão causa essa animosidade da nação, Jeroboão, sabendo daquilo ali, volta para a nação de Israel, e com seus discursos ali ele consegue arrebanhar as outras tribos para consigo e passa a reinar no norte, com a capital em Samaria, né? E Roboão fica ali no sul, com a capital em Jerusalém, né? Agora, tudo isso, irmãos, acontece porque Salomão pecou contra o Senhor. Porque se há uma coisa que nós podemos aprender aqui, é que o pecado traz a lume a ira de Deus e a justiça do Todo-Poderoso. Deus não tem, cantamos aqui agora de manhã, Deus não tem um pecado ocupado por inocente. Deus visita a iniquidade e Deus pune o pecado. Ele é o vingador do pecado. E quando nós não vigiamos nossos corações e declinamos no caminho do pecado, pode ter certeza, Deus vai visitar em juízo. E se você for crente, louve a Deus quando Deus lhe visitar em juízo, porque Ele está lhe tratando como filho.
tentando lhe trazer novamente a comunhão. Mas há um fato, irmãos, que perpassa todas as Escrituras, é que Deus, ele pune o pecador por causa do seu pecado, inclusive aqueles que são salvos por Jesus, viu? A morte de Cristo, ela nos livra do juízo vindouro, mas não no juízo nos dias atuais. Colhemos aquilo que plantamos. Se nós pecamos aqui, Deus, em sua justiça, ele pode nos visitar e nos punir por causa de um pecado que nós cometemos aqui, não para condenar nossa alma na eternidade, mas para nos punir, para vingar o ato transgressor da sua lei, como um pai que disciplina seu filho, né? Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: a causa do declínio espiritual de Salomão foi a falta da sua vigilância. Hoje podemos estar sendo fiéis ao Senhor, mas se não vigiarmos, a semelhança de Salomão, podemos cair. Não é sem motivo que as Escrituras nos exortam a guardarmos o nosso coração. Lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Precisamos guardar os nossos corações para não cairmos como Salomão. Salomão viveu uma vida fiel ao Senhor, mas em sua velhice, por causa da falta de vigilância, cedeu ao seu próprio coração, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. A história de Salomão nos mostra da importância de não negligenciarmos os meios de graça. Salomão se afastou da palavra de Deus e isso conduziu ao pecado. O que santifica o servo de Deus é a palavra. Logo, longe dela só há caminho para o pecado. Como Salomão, aprendemos que nossas escolhas têm consequências. No seu caso, suas más escolhas trouxeram sobre a nação o juízo de Deus, e não podemos esquecer disto. Também aprendemos da importância da exclusividade do Senhor em nossas vidas. Salomão negligenciou sua vida espiritual, e isso foi a causa do seu declínio. De semelhante modo, se nós negligenciarmos a nossa vida espiritual, os deveres espirituais, a oração, a leitura da palavra, a meditação na palavra, ouvir a pregação da palavra no dia do Senhor, o próprio dia do Senhor, a comunhão dos santos, nós estamos fadados a cairmos. O segredo da vida cristã vitoriosa é se apropriar devidamente dos meios de graça. Não é uma fórmula mágica, não é uma nova prática, é simplesmente fazer aquilo que é ordinário. Leia a palavra, medite na palavra, ore ao Senhor, cultue e tenha comunhão com os irmãos. Deus precisa ser o Senhor e Rei de nossas vidas, pois caso contrário, o nosso coração nos conduzirá a caminhos de morte. A palavra do Senhor diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas são caminhos que levam à morte. Que Deus nos ajude e que Ele nos conceda da sua graça. Pastor Alain. Amém. Coisa boa, eu ouvi a palavra do Senhor. E tudo isso, guarde 4 pontos e você vai lembrar de toda a mensagem. Veja que foi uma progressão em declínio, né? Ele negligencia a palavra, e a sua negligência da palavra, de forma geral, né? Meditação, leitura, estudo, faz com que o seu coração se esfrie, o coração dele esfria, entorpece, passa a ficar indiferente para o Senhor, para as coisas de Deus, divide o seu coração, né, com Deus e Mamon e as coisas do mundo. Isso leva ao terceiro ponto, que é o quê? Se a pessoa não está
buscando ao Senhor através da palavra, da oração, de meio de graça, que vai resultar em frieza espiritual. Essa frieza espiritual vai resultar em quê? Desconfiança. Vai deixar de confiar em Deus. O terceiro ponto do estudo. Falta da palavra, frieza espiritual, levou a desconfiança em Deus, falta de confiança em Deus, falta de fé no Senhor, conduziu ele a fazer alianças com vários reinos pagãos, para fortalecer o seu reino político e economicamente. E tudo isso resultou em quê? A ira de Deus. A ira de Deus. Então lembre disso. Negligenciou a palavra, levou ele a ter um coração frio para com o Senhor, levou ele a desconfiar de Deus, a falta de confiança em Deus, e consequentemente tudo isso suscitou a ira de Deus contra ele, contra o seu reino e consequentemente contra o povo que estava debaixo da sua supervisão. Pega esses 4 pontos, guarde, você vai lembrar de tudo, ok? Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus. Senhor Deus bendito, em primeiro lugar nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, Senhor, através da qual tu nos ensina,